Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre a aposentadoria e sobre os possíveis significados que essa fase da vida pode ter para quem a vivencia. A aposentadoria é um direito do trabalhador, que é garantido pela Constituição Federal de 88. Consiste em um programa de pagamento com a finalidade de compensação parcial ou total da perda da capacidade laborativa efetiva ou presumida e com o objetivo de assegurar condições financeiras de subsistência ao trabalhador. É um benefício previdenciário concedido a todo segurado que cumprir todas as exigências legais para sua concessão. E cada pessoa tem sua forma particular de lidar com esse processo, sendo o enfrentamento um reflexo da sua relação com o trabalho. E na nossa sociedade, o trabalho é o meio pelo qual nós nos mantemos. Vivemos numa sociedade, num modo de produção capitalista, em que as pessoas devem produzir para se sustentarem. E é nesse contexto que o trabalho é considerado o ponto central da vida. Afinal, toda a nossa rotina se organiza em torno do trabalho, sendo esse considerado nossa principal ocupação. E é pelo trabalho que estabelecemos nossos elos sociais, que somos reconhecidos e valorizados socialmente. Então, quando eu chego e me apresento como Camila, terapeuta ocupacional da Rio Preto Prev, estou falando da minha representação social. Ser terapeuta ocupacional é o que me define socialmente. Quando pensamos nessa lógica, o desligamento das atividades profissionais pode representar a perda do papel de trabalhador, trazendo a sensação de inutilidade, improdutividade, receio e até mesmo insegurança. Um outro impacto que pode ocorrer é na autopercepção do sujeito, comprometendo a sua identidade, já que o trabalho, que é o que o caracteriza, não mais está presente. Essas concepções cercam o tema aposentadoria de ideias pré-concebidas. E esses mitos devem ser desconstruídos, com o intuito de tornar essa passagem o mais agradável possível. Pois, parafraseando Zanelli, sair do trabalho não significa sair da vida. Apesar de todas essas questões, pouca atenção ainda é dada à temática da aposentadoria na nossa sociedade. Embora exista uma previsão legal para os programas de preparação para a aposentadoria, ainda poucas instituições públicas desenvolvem esse tipo de prática. Isso ocorre justamente por conta de um senso comum, de que a aposentadoria é algo óbvio, que todo trabalhador irá encarar da mesma forma, sendo livre das obrigações, podendo realizar todos os sonhos protelados ao longo da vida, e sabemos que isso não é uma realidade para todos. Sim, a aposentadoria, ela pode ter desdobramentos positivos, como mudanças na rotina, um maior tempo livre, uma maior liberdade para se fazer o que quer e quando se quer, uma maior possibilidade de construção de novos projetos ou até mesmo retomada de projetos deixados ou adiados ao longo da vida. Por outro lado, também podem ser observados muitos desdobramentos negativos, principalmente quando não ocorre uma devida preparação. Dentre os aspectos negativos, são observados impactos no aspecto psicológico, devido a alterações na identidade, no conceito de alto valor que falamos anteriormente. Nesse contexto, são comuns sentimentos de inutilidade, improdutividade, podendo ser um momento de um surgimento de um quadro depressivo ou ansioso. Um outro impacto é na autopercepção do sujeito, levando à falta de identidade e comprometimento da autoestima desse sujeito. E um terceiro impacto é a redução no convívio social e isolamento. Isso ocorre justamente devido à perda do convívio diário com colegas de trabalho.
Além dessas mudanças, outras que não especificamente estão relacionadas ao processo de aposentadoria também podem ocorrer nessa etapa da vida. Por exemplo, as alterações físicas que estão associadas ao processo de envelhecimento, ou até mesmo ao aumento do sedentarismo nessa fase. Um outro impacto são as alterações na saúde, devido ao surgimento de doenças crônicas, que podem comprometer a autonomia e independência para as atividades cotidianas. Um outro impacto são as mudanças em outros papéis da vida. Por exemplo, uma mulher que desempenha o papel de mãe e de repente ela passa a desempenhar também o papel de avó nessa fase. Ou uma pessoa que sempre vivenciou o papel de esposa ou marido e de repente passa a desempenhar o papel de cuidador desse cônjuge. Nessa etapa da vida, também podem surgir impactos financeiros devido à diminuição do poder aquisitivo, por perdas na remuneração após a aposentadoria ou possíveis aumentos aí nos gastos com a saúde. A aposentadoria tem um significado diferente para cada indivíduo, como já dissemos antes. Para alguns, essa transição pode ser um processo comum, com facilidade na adaptação, enquanto para outros, o processo pode trazer dificuldades significativas, representando um momento de muitas dúvidas, incertezas e inseguranças. Também podem ser comuns sentimentos antagônicos. Por um lado, vou vivenciar o fim das minhas obrigações laborais, mas por outro, isso vai ser uma mudança drástica na minha rotina. E isso pode levar a dificuldades na adaptação, na identificação de outras atividades prazerosas. Enquanto muitos enxergam a aposentadoria como uma possibilidade de maior tempo livre e liberdade em relação ao cumprimento de obrigações relacionadas ao trabalho, e também veem como uma oportunidade para realizar sonhos protelados, outros apresentam dificuldades em identificar o momento certo para encerrar as atividades de trabalho, além de dificuldades em se organizar em relação ao tempo livre que terão daí para frente, ou até mesmo dificuldades para pensar em novos projetos de vida, novas atividades prazerosas. A forma como o indivíduo vai lidar com essa transição também tem muito a ver com a sua relação de trabalho. Por exemplo, alguém que gosta muito da sua profissão ou das atividades de trabalho que realiza, pode ter muita dificuldade para se desligar do trabalho e encontrar outras atividades prazerosas. Já uma pessoa que não está muito satisfeito com o seu trabalho, vai sentir um alívio por não ter mais essa obrigação. Outros fatores determinantes no enfrentamento quanto ao processo de transição para a aposentadoria são as diferenças econômicas e socioculturais. Por exemplo, uma pessoa com uma condição socioeconômica mais estável pode ter mais oportunidades de lazer ou acesso à saúde. Já um aposentado que precisa auxiliar os filhos ou netos financeiramente pode ter mais dificuldades no acesso a alguns tipos de lazer. Uma mulher aposentada que precisa cuidar de um familiar dependente ou de um neto pode ter também menos disponibilidade de tempo para realizar atividades de lazer e autocuidado. E esses fatores também podem influenciar na maneira como o indivíduo irá lidar com essa etapa. É comum muitas pessoas vivenciarem uma fase com muita expectativa antes de se aposentar-se. Logo que se aposentam, apresentam muita satisfação com relação ao processo. Porém, após algum tempo, se veem em uma situação muito diferente da imaginada. Acabam vivenciando um aumento nos conflitos familiares devido ao aumento do tempo de convivência. Ou se sentem sozinhos, pois todos ao redor estão trabalhando.
Sentem uma maior sobrecarga em relação às atividades domésticas ou devido a assumirem outros papéis, como, por exemplo, cuidar de um neto, cuidar de um familiar adoecido. Isso ocorre, muitas vezes, por uma falta de planejamento. Afinal, não é da nossa cultura realizar esse tipo de prática. Assim como também não é da nossa cultura realizar planejamento financeiro, de saúde, de tantas outras coisas. Porém, esse tipo de reflexão nos auxilia a pensar no caminho que temos a seguir. Agora, eu desafio você a fazer algumas reflexões. Eu te pergunto, o que a aposentadoria significa para você? Você tem uma visão positiva ou negativa em relação a esse processo? Outra pergunta. Quando vai ocorrer a sua aposentadoria? Você tem ideia? Falta 1 ano, 2 anos? Você já tem os requisitos e já pode solicitar o benefício? Você já realizou alguma simulação? A Rio Preto Prev oferece esse tipo de atendimento. Embora no momento não estamos atendendo presencialmente devido à necessidade de distanciamento social por conta da prevenção do Covid, é possível atendimentos pelos canais de atendimento do WhatsApp, e-mail e telefone. Uma outra questão: quais são os seus vínculos sociais? Quais são os contatos que você tem na sua vida para além do ambiente de trabalho? Contato com amigos, familiares, colegas? Quais são os seus desejos para o futuro? Você tem algum projeto de vida, algum sonho, alguma necessidade que precisa ser realizada no futuro? E por fim, eu pergunto, quais são as dificuldades que você pode encontrar após a aposentadoria e quais as estratégias você pode utilizar para contornar essas dificuldades? Bom, eu sugiro que você escreva as respostas em um papel, pois isso pode facilitar a relembrar o planejamento que você fez. Caso você queira consultar novamente as perguntas, essas também estarão disponibilizadas na legenda desse vídeo. E fique atento que o próximo vídeo tratará sobre as questões relacionadas à prevenção em saúde e envelhecimento.